Você consegue imaginar a Bíblia sem religião? É um pouco difícil nos dias de hoje. Nós vamos agora, a partir desse momento, fazer algumas interpretações aqui da Bíblia. Nós vamos escolher alguns versículos e vamos fazer algumas interpretações. E aí, hoje nós vamos fazer a interpretação desse versículo aqui. Esse versículo que chama muito a atenção, me chama muita atenção, né? Esse versículo que parece que é meio assim, as pessoas entram em muita contradição com relação a este versículo. Então, essa parte da Bíblia, essa parte lá do Novo Testamento, onde Jesus disse: o que você der com a mão direita, não deixe a sua mão esquerda ter conhecimento, né? Ou seja, né, se eu for dar alguma coisa para alguém, fazer alguma caridade, para mim não falar para outras pessoas que eu fiz essa caridade. Será que realmente essa é a interpretação? Isso é muito profundo. E aí a gente precisa sair um pouco dessas interpretações e aprofundar. A Bíblia exige muita profundidade. Na Bíblia, né, ela, ao todo, ela precisa de muito, você precisa ler, fechar ela e refletir. Você tem que sair um pouco dela, ler, estudar, sai um pouco dela e entra em estudo, assim, em reflexão. Porque essas coisas, esses dizeres bíblicos, essas passagens bíblicas, elas têm muita profundidade. E aí nós aqui, né, vamos fazer essa interpretação, como existem muitas outras por aí, né? A razão disso são as inúmeras denominações religiosas que existem por conta dessas interpretações. E hoje aqui nós vamos fazer essa interpretação desse versículo, né? O que você der com a mão direita, não deixe a sua esquerda souber. Ou seja, parece que assim, não fale para ninguém não. Não conta lá para ninguém não, que não é para contar para ninguém não. Que eu dei uma cesta básica, que eu falei, que eu dei um conselho para alguém, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo para o meu semelhante, para o meu irmão. Quando eu falo meu irmão, é o semelhante, é o ser humano de um modo em geral. Sendo ele muçulmano, sendo ele ateu, sendo ele cristão, não cristão, enfim. É meu irmão, não importa. Bom, toda coisa que eu fizer ao meu irmão lá, eu não posso contar para ninguém, né? Não posso falar. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre essa passagem bíblica, né, que está lá no Velho Testamento. Eu vou colocar aqui o capítulo e o versículo dessa passagem. Pois é, e o que é dar com a mão direita e não deixar a esquerda souber? Existe dentro de nós os dois lados, né? Vamos dizer assim, a razão e a emoção, né? Qual é o meu lado que está sobressaindo mais? Qual é desse lado meu que está na frente? Se eu disser com emoção, né, com o lado emotivo, eu doei para alguém, eu fiz isso para alguém, então isso vai requer para mim um negócio, é um sentimento diferente. Mas também se eu deixar sobressair também a razão é aquela que, né, que eu fico meio que achando que é egocêntrico, né? Eu dei para alguém, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. São os dois lados nossos. Resumindo, tudo isso que eu quero dizer é que existe esses dois lados, o lado razão e o lado emoção. Dentro de nós, dentro do nosso cérebro, existem esses dois, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério, um dos dois hemisférios, o hemisfério direito, ele requer, acho que é o hemisfério direito, ele requer mais a intuição, é mais o lado emotivo. São as pessoas que são dotadas são artistas, compositores, pintores, dançarinos, voltados mais para a arte, né, que envolve mais a ação. Os médiums, né, nos centros espíritas, ele tem esse lado do cérebro mais aguçado. Enquanto que os outros, né, que são os mais racionais, tem mais aquela, não é que seja racional que eu quero dizer, são racionais, são razão. Nesse sentido aí, essas pessoas são mais voltadas assim, para aquelas matérias, né? Aquelas matérias matemática,
física, química, que exige muito cálculo, que exige mais razão. Então, existe esses dois hemisférios aí que domina a gente, não tem jeito. Você que está aí me assistindo aqui agora, você tem esses dois lados. Um desses dois lados, ele prevalece, ele é mais adiante um pouco do que o outro. Tem pessoas que é só ver uma borboleta, já começa a chorar. Outros já vamos dizer assim, é o chamado pavio curto. Qualquer coisa está se estourando. São pessoas, né, vamos dizer assim, chamadas aí por pessoas ignorantes, pessoas brutas. Né? São pessoas mais razão. Então, esses dois lados que existem entre a gente, né? Existe também, e aí se você for aprofundando muito isso aí, existe lá na Cabala, existe o lado esquerdo e o lado direito naquela Sefirot, que existe também, que denomina isso. Existe também entre Jesus Cristo, se você analisar Jesus Cristo lá no Calvário, na hora da sua crucificação, existe um ladrão do lado direito e um ladrão do lado esquerdo. Você vê que a tonalidade, a maneira de expressar de um ladrão, ela é mais emotiva, né? Do outro é mais ríspida, né? Então tá ali Jesus no meio fazendo o equilíbrio, né? Então tá aí também essa profundidade também que a gente adentra nisso aí. Então tudo existe em tudo na vida. Existe essa dualidade entre o lado direito e o lado esquerdo. Qual é o seu lado que está prevalecendo? Qual é o seu lado que você está dando mais ênfase? Então, o melhor de tudo isso é você colocar em equilíbrio, manter o equilíbrio desses dois lados. Não deixar. Todos os dois são importantes. Você precisa de emoção, você precisa estar aqui mais